Zika e microcefalia. Qual a relação? A equipe da TV Novo Tempo conversou com a neuropediatra Vanessa van der Linde, uma das responsáveis por descobrir a relação do Zika vírus. Em 2014, o estado pernambucano registrou 12 casos de microcefalia. Em agosto de 2015, esse também foi o número encontrado, mas em uma única semana. Então, as características do exame de imagem da criança era de infecção congênita. Então, desde o começo, isso aí eu tinha certeza absoluta, isso é uma infecção congênita e por ter uma característica diferente, parecida, mas diferente. E um volume de pacientes tão grande ao mesmo tempo, isso aí eu tinha certeza que era uma doença nova. A gente só não sabia qual era o agente. Mas desde o início se sabia que era uma infecção congênita e aí a partir do momento que começou a se pensar em qual infecção congênita, a primeira hipótese foi o Zika. O fato do estado pernambucano vir enfrentando uma epidemia de Zika desde maio de 2015 colocou a suspeita sobre esse vírus. Aí, a partir daí, foram começando os casos, os estudos de pesquisa, que aí é muito mais com um grupo de pesquisadores, para tentar fazer caso-controle, né? Então, vamos avaliar todos os bebês que nasceram com microcefalia e comparar com os que não nasceram, se existe uma frequência maior de positividade dos exames. Então, inclusive, esse estudo mostrou realmente uma relação da microcefalia com o vírus. E logo depois surgiu um trabalho na Eslovênia, em que um feto que foi a óbito intraútero, um bebê que foi a óbito intraútero, ele foi feito o anátomo patológico e mostrava mais ou menos as características que foram vistas, só que isso foi publicado rápido. Então mostrava tanto a parte de patologia, mostrando a partícula viral, mas como a parte de estudos outros que você faz para poder identificar o vírus. Então existiu o vírus realmente no cérebro e aí a partir daí eu acho que não existiu mais muita dúvida em relação a essa ligação. Na época surgiu muito boato, né? Vacina, sei lá, agente tóxico e tudo, mas isso era uma das coisas que sempre que me perguntava, eu dizia, as características dos pacientes não batem nem com vacina, nem com agente tóxico, então era muito característico de infecção. Então, desde o começo, o grupo que trabalha com os pacientes de microcefalia, que entende de infecção congênita, tinha certeza que isso era uma infecção congênita. Confira agora a Gisele Ferri no plantão da redação. Pindamonhangaba faz convênio para contratar até 32 policiais militares para atividade delegada. A partir deste mês, o policial que estiver de folga poderá atuar no reforço da escalada da PM, recebendo pelo serviço. Segundo a Prefeitura, serão investidos cerca de R$90 mil por mês. E uma senhora de 116 anos, moradora de Aparecida, é considerada por registro a mulher mais idosa do Brasil. A viúva Maria Benedita tem 21 filhos, sendo que 18 deles são adotados. Tem também 30 netos e 5 bisnetos. De acordo com o Instituto Norte-Americano responsável pelo ranking das pessoas mais velhas do mundo, esta senhorinha de Aparecida ocupa atualmente o terceiro lugar no ranking mundial. Segue o repórter setorial. Oito em cada 10 micro e pequenos empresários não querem dinheiro emprestado. Mas isso não é uma notícia tão boa. Os dados apontam para um sistema muito caro e burocrático, que acaba por não incentivar o crescimento das menores empresas. Os números são de uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. A demanda por crédito das micro e pequenas empresas atingiu 13,1 pontos em maio. O número está um pouco acima dos 12,4 pontos registrados em abril, mas representa a estabilidade. O indicador funciona como uma régua que vai de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100 pontos, maior é a probabilidade de os empresários procurarem crédito. De acordo com dados apurados em todo o país pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes, 8 de cada 10 micro e pequenos empresários afirmam não ter a intenção de tomar crédito. E entre os que não querem dinheiro emprestado, 43% afirmam que conseguem manter o negócio com recursos próprios. Além disso, mencionam a insegurança com as condições econômicas do país e as altas taxas de juros. Ainda segundo a pesquisa, 29% dos micro e pequenos empresários consideram difícil contratar crédito.
Os principais entraves são o excesso de burocracia e as muitas exigências dos bancos. Além disso, as taxas de juros muito elevadas também assustam quem quer pedir dinheiro. De acordo com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, os dados sugerem uma espécie de barreira entre as micro e pequenas empresas e o crédito. A catarata é uma doença ocular que pode levar à cegueira. E em São José dos Campos, 1.400 pessoas têm catarata e precisam fazer a cirurgia. Por isso, durante todo o mês de julho, acontecerá um mutirão de cirurgias. Exatamente, quem vai nos dar mais informações é a Patrícia Gomes, ela é gerente de planejamento aqui do hospital. Olá, Patrícia, quantas cirurgias estão previstas para esse mutirão? Olá, a nossa previsão, nosso planejamento é para o próximo mês nós atendermos o dobro dos pacientes para cirurgia de catarata, portanto uma média de 400 pacientes. Pessoa que é diagnosticada com catarata, o que ela precisa fazer? Tem um fluxo do município, né, que o paciente precisa necessariamente estar indo na unidade básica mais próxima da residência e vir com encaminhamento para o oftalmologista aqui no hospital. Depois desse encaminhamento, o paciente passa por consulta, vai para o especialista e, se houver a necessidade, a indicação cirúrgica da cirurgia de catarata, aí sim ele vai operar conosco. Depois desse mutirão, quantos procedimentos vão acontecer normalmente? O quantitativo do nosso contrato mesmo, que é uma média de 700 procedimentos cirúrgicos por mês. Quais cirurgias o hospital faz aqui também normalmente? O que mais a gente faz são as vitrectomias, cirurgias de pterígio, calásio, trabeculectomia, as próprias cataratas, doenças da retina, cirurgias da retina, são os que mais a gente realiza, os transplantes de córnea, esclera, são as cirurgias que mais a gente faz mesmo. E como o hospital tem se mantido para atender essa demanda? Nós temos atualmente um contrato com a prefeitura, né, que são o contrato que a gente atende todos os pacientes do SUS e mais a mobilização da sociedade que nos ajudam também para manter e sustentar o hospital. Muito obrigada, Patrícia. O atendimento é feito aqui mesmo no Hospital Provisão, mas o paciente precisa trazer um encaminhamento de uma unidade básica de saúde. Segue o repórter setorial. O Hospital Provisão é uma instituição filantrópica que atende prioritariamente o SUS. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participa de um dos principais congressos globais sobre questões energéticas e biocombustíveis com foco no etanol e outros derivados da cana, ocorrido em São Paulo. Barros defendeu como meta a redução do controle do produto para no máximo 10% das calorias diárias. Para alcançar esse resultado, o governo estuda medidas como diminuição no açúcar nas bebidas e também nos alimentos industrializados. Aliada à redução do sal e de gorduras trans, a redução do consumo do açúcar pode ajudar a combater o excesso de peso e a obesidade, que geram inúmeros problemas de saúde. Para o cardiologista Daniel Magnoni, do Instituto Dante Pazanese de São Paulo, uma vez que a maior parte do açúcar consumido é aquele adicionado aos alimentos pela própria pessoa, só será possível diminuir a ingestão aliando a informação aos programas governamentais. As pessoas estão comendo muita gordura saturada, muito sal e consumindo mais do que 10% das calorias na forma de açúcar. Para retirar esse abuso não é colocando informações nos rótulos simplesmente. São vários fatores. A educação é o principal fator, o estímulo da atividade física e entender o que tem no rótulo. O ministro Ricardo Barros participou do painel Açúcar, o consumo equilibrado como melhor escolha. Segundo o ministro da Saúde, atualmente 16% das calorias consumidas pelo brasileiro diariamente têm origem no açúcar. Ricardo Barros defendeu como meta a redução e o controle do consumo do produto para no máximo 10% do total de calorias diárias. E para isso estuda medidas como diminuir o ingrediente nas bebidas e nos alimentos industrializados. Isso permitirá, no conjunto da obra, uma conscientização das crianças que levarão para as suas famílias, para os seus hábitos familiares, esta nova atitude frente ao consumo de verduras e hortaliças maior, ao consumo menor de açúcar e sal. Mas não há mágica. Embora reduzir o consumo excessivo de açúcar seja necessário, isso não é suficiente. Para ter uma vida saudável, além de uma dieta equilibrada, foi consenso entre os participantes do painel
que é necessário manter uma rotina de exercícios físicos. E não é preciso radicalismo, basta se movimentar, como defendeu um dos participantes do debate, o educador físico Márcio Atala. A gente deveria dar o mínimo de movimento que o nosso corpo precisa, determinado pela Organização Mundial da Saúde, ou 10 mil passos por dia, ou 30 minutos aí de atividade na semana, e ter um consumo de açúcar moderado. Você tem ali as recomendações e, claro, essa recomendação ela tem que estar equilibrada com o seu estilo de vida. O Ministério do Planejamento e Desenvolvimento e Gestão anunciou que vai regularizar a questão da emissão de passaportes nos próximos dias e propôs um crédito suplementar de R$ 102.400.000. A Polícia Federal suspendeu recentemente a emissão de novos passaportes em todo o país por falta de recursos na corporação. A Polícia Federal suspendeu a emissão de novos documentos e o motivo foi a falta de dinheiro. A decisão vem num período que antecede as férias escolares, quando muitas famílias aproveitam para viajar, o que aumenta a demanda de solicitações. O órgão argumenta que já atingiu o limite de gastos previstos na Lei Orçamentária da União e que não consegue nem fazer o controle migratório, nem emitir mais passaportes. A corporação afirma que a situação só vai ser regularizada quando a PF tiver mais recursos e mais autonomia. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça, que hoje é liderado por Torquato Jardim, que passou a substituir Osmar Serralho em maio deste ano. Quando Michel Temer propôs a mudança na pasta, foi acusado de tentar interferir na Operação Lava Jato, já que o ministro da Justiça tem influência direta nos delegados que atuam na investigação. Uma conversa grampeada entre o empresário Joesley Batista e o senador Aécio Neves apontava a intenção deles de mudar o comando da Polícia Federal. Na ocasião, Aécio critica a atuação de Serralho no Ministério da Justiça, dizendo que ele não interferia na operação. A conversa é de março, 2 meses antes de Temer tirar Serralho do cargo. Mesmo assim, a Polícia Federal afirmou que a decisão de suspender os passaportes não decorre de um embate político e sim da falta de orçamento da corporação. O que acontece fora da nossa região também é destaque aqui, no Giro de Notícias. Ok, vamos às notícias. Um instituto em parceria com o Centro de Estudos de Veneno de Animais Peçonhentos da Universidade Estadual Paulista de Botucatu está desenvolvendo um medicamento inédito contra o veneno de abelhas, cuja tecnologia de produção e o próprio soro poderão ser exportados para outras nações. Há um ano, o soro antipílico vem sendo testado em 10 pacientes que tiveram múltiplas picadas de abelha. O objetivo é testar o soro em mais pacientes antes que o medicamento seja registrado e possa ser disponibilizado para todo o país. Os países asiáticos já têm manifestado interesse. O prazo para alistamento militar obrigatório terminou nesta sexta-feira. Quem não se apresentou fica em débito com o serviço militar e estará sujeito a multa no valor de R$ 4,03, que aumenta por dia de atraso. E ainda ficará impedido de tirar o passaporte, ingressar no serviço público e se matricular em instituições de ensino. Para regularizar a situação, é preciso comparecer a uma junta de serviço militar mais próxima à sua residência. A Petrobras anunciou no último dia 30 a redução do preço de gasolina e do diesel. Nas refinarias, o preço da gasolina será reduzido em 5,9%. Já no diesel, o corte será de 4,8%. A medida já está em vigor. E já eu volto com outras notícias aqui da nossa região. O número de pessoas entre 50 e 60 anos no mercado formal de trabalho cresceu quase 30%. Você confere essa e outras notícias no próximo bloco.